Olá, catequizandos. Então, agora nós vamos falar sobre o capítulo 11. O tema do capítulo 11 é Somos Testemunhas de Cristo no Mundo. Então, na primeira parte ali, ele faz uma breve explicação falando sobre o sacramento da confirmação, o sacramento do crisma. E ali ele já coloca a passagem falando sobre a unção do Espírito Santo. Então, a passagem desse capítulo é Atos 9, versículos 15 ao 20. Então, eu vou ler aqui. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui a gente está vendo a passagem de Paulo, que era Saulo. Então Saulo, ele percorria, os lugares atrás dos cristãos. Então ele perseguia cristãos. Ele não gostava de Jesus, mas não porque ele conhecia Jesus. Ele era uma pessoa que ele era muito severo com as questões das leis. Então ele era muito rígido, Ele tinha assim uma visão muito rígida das leis de Israel. E por ser judeu e por acreditar que aquelas leis deveriam sempre estar presente em todos e para todos e com todos, que todos deveriam cumprir, ele perseguia os cristãos, porque os cristãos eram aquelas pessoas que estavam tendo misericórdia pelos demais, que não queriam apedrejar uma pecadora, que não queriam a morte de um ladrão, Então, tudo isso para Saulo era um absurdo. Então ele cai do cavalo, No sentido assim, a Bíblia fala que ele caiu, Não diz que ele caiu do cavalo. A gente interpreta que ele caiu do cavalo, porque ele estava a cavalo. Então, quando ele cai, ele fica cego, Ele vê uma luz muito forte e ele fica cego. E então Jesus manda Ananias até ele para que reze por ele e o batize. Mas ele já era judeu, então ele já tinha um tipo de batismo, vamos dizer assim. Então, ali naquele momento, ele é imbuído do Espírito Santo. Ele recebe aquele batismo, um batismo do Espírito Santo, não um batismo como o de uma criança. Ele recebe o batismo para ser conduzido, para ser muito mais do que ele era. A partir do momento que ele é batizado, Jesus coloca ele no caminho e diz para ele: agora chega. Agora você vai levar o meu nome para onde você for. Você vai propagar tudo o que aconteceu comigo e com você. Você vai ser a minha testemunha. Você vai testemunhar os feitos do Senhor. Então ele sai, naquele momento ele passa alguns dias ali ainda e depois ele sai e vai para onde ele deve ir, para onde o Senhor manda. E ele é conduzido por vários lugares. E ali, naquele meio, naquele caminhar, ele vai passando por muitas comunidades, ele vai levando Jesus a muitos lugares aonde muitas pessoas não conseguiam chegar. E ele chega por quê? Porque ele é muito rígido, porque ele é muito severo nas coisas. Então, a partir do momento que ele se transforma num cristão, ele também continua sendo rígido com a palavra de Deus. Ele continua sendo rígido com as coisas de Deus para levar o nome de Jesus. Então, ali no último versículo, aparece, imediatamente ele começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir do momento que ele recebe aquela marca, lá no capítulo 10, a gente já falou sobre o batismo, que é uma marca indelével. O que quer dizer isso? Ela nunca some.
uma vez recebida para sempre. E o crisma também tem essa mesma questão, tem essa mesma função. O óleo do crisma também é uma marca indelével, uma vez recebido, você nunca mais deixa de ter. E ele, quando recebe, ele vai então levar o nome de Jesus em tantas comunidades, para tantas pessoas. Foi a partir de Paulo, né, que ele se transforma, a partir do batismo, ele não chama mais Saulo, a partir daquele momento ele chama Paulo. Foi a partir de Paulo que muitas comunidades se converteram inteiras, cidades inteiras, famílias inteiras. Então foram muitas pessoas convertidas naquele período, a partir de Paulo. E essa é a missão do Espírito Santo, né? O Paulo leva o Espírito Santo para as pessoas. Ele batiza muita gente também, mas ele leva muito mais o sopro do Espírito Santo, o revigor, revigorar no Espírito Santo, na palavra, do que necessariamente o batismo da água. Né? O batismo da água é lá de João Batista. João Batista faz muito o batismo da água e Paulo não. Paulo faz o batismo do Espírito Santo. Ele batiza as pessoas com o Espírito Santo. E aí ele tem essa visão, né, do que é ser, do que é viver a partir do Espírito Santo. Então ali na página 61, ele tem toda a explicação, né, do como é uma vida cheia de desafios, que nós temos essa vida, e a gente não pode deixar que essa vida nos atrapalhe, que essa vida nos coloque num marasmo, num comodismo, que a gente não vá buscar a palavra de Deus, que a gente não vá buscar as coisas de Deus. E aí, então, lá na página 62, ele pede para você identificar o sacramento do batismo nessa árvore. Mas por quê? Por que você consegue identificar? Será que é possível identificar, né? Será que consegue identificar esse contexto, né? De que maneira que é possível identificar? Então aqui a gente entende, né? Que o batismo é a raiz da árvore. Por que é a raiz? É aquela que dá sustento, é aquela que faz crescer, é aquela que faz transpor, né? Fazer uma árvore estrondosa, fazer crescer uma árvore bela. Essa é a função do batismo, nos fazer crescer, nos fazer revigorar, transformar, né? Essa é a função do batismo. E quando nós somos batizados, nós recebemos então essa marca, essa semente, e daí podemos então transformar a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor numa bela árvore, né? E a árvore, ela é como se fosse a confirmação, né? É o crisma, vamos dizer assim, né? Ela recebeu então essa marca, você recebeu a marca lá no batismo, na semente, daí cresceu e virou uma árvore. E aí agora você recebe o batismo, a unção do Espírito Santo no crisma. E os frutos são as coisas boas que a gente faz. Né? As maçãs que estão ali representadas, elas são as coisas boas que a gente faz, as nossas ações, as nossas atitudes, de levar a palavra de Jesus aonde quer que nós vamos. Então, vocês são batizados. Então, vocês já têm a semente. Vocês já receberam essa semente. Agora, vocês precisam crescer, continuar nessa caminhada para se transformar numa bela árvore, receber a unção do Espírito Santo no crisma, para então poder dar frutos. E esses frutos serem doces. E esses frutos serem frutos da palavra de Deus. Tá bom? Acho que encerramos aqui o 11º. E ali, finalizando o 11º, ele nos coloca, né, uma pergunta. Que atitude você pode assumir como compromisso ou para alguém perto de você a amadurecer como cristão? Então, o que você está fazendo ou o que você identifica que a sua família está fazendo para esse crescimento, para esse amadurecimento, para que sim você se transforme numa bela árvore e dê bons frutos. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.